E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que é SRE, Site Reliability Engineering. Então, como sempre, para falar disso, estou aqui com minha parceira de bancada, Fernandinho. Adoro quando você fala parceira de bancada. Eu imagino a gente igual no Jornal Nacional, Sim. sentado assim, falando alguma coisa, mas não é verdade, nossa configuração de estúdio não é essa. Mas é isso. Não precisa falar isso, porque o ouvinte já está com essa imagem na cabeça. E é isso, bora lá então. E aí, galera, vamos falar sobre esse tema. É isso aí, então, para falar desse tema, trouxemos aqui dois convidados mais que especiais. Primeiramente, bem-vindo, Ian, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado. Aí, para quem não me conhece, eu sou o Ian, sou engenheiro SRE, engenheiro DevOps há 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Estamos aí na luta, né? É isso aí, muita luta, vamos falar dessa luta daqui a pouco. Estamos aqui também com o Vinícius Barbosa, ou só Barbosa. E aí, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. É como encontrar uns heróis, assim. Gente, amei. Realmente é incrível a gente ver vocês, assim, na internet e pensa, como será conhecer essas pessoas? É a primeira vez que somos tratados como celebridades. Nossa, eu amei. É incrível. Sempre que eu vejo vocês de longe, eu penso, nossa, Pois é, toda vez que a gente tá passando aqui no escritório, a gente olha assim, tem meio que um miasma meio mágico assim, aparecendo. Você fala, nossa, vocês estão gravando Entre Chaves. Massa. Não, espero que vocês voltem mais vezes então, para conversar com a gente. tirando todo o nervosismo, é realmente muito bom estar aqui. Meu nome é Vinícius, conhecido pelo meu time como Barbosa. Eu atuo no SRE, trabalho no SRE DevOps há mais ou menos 1 ano. Hoje em dia eu sou tech lead do time. E é isso aí. Vamos lá falar sobre SRE. É isso aí, então, para começar a nossa conversa, acho que, como sempre, é bom a gente conceituar um pouquinho, né? Então, quem pode dar para a gente aí um pouco do conceito do que é SRE, né? Eu falei no início Site Reliability Engineering, mas o que significa essa sopa de letrinhas e por que é importante falar de SRE, por que a gente está falando isso aqui hoje? Cara, acho bom dar um contexto histórico um pouquinho, né? SRL foi criado pelo Ben Stoltz na Google. Tava num começo, assim, em 2003, quando tava começando esse boom do Vale do Silício e tudo mais. E isso daí é muito importante para ver como é que foi se desenvolvendo a questão da SRE, que hoje a Google tem, assim, mais de 1.000 engenheiros de SRE só no Silicon Valley. E como a questão do Ops foi se desenvolvendo também, porque as duas andam juntinhas, né? Acho que uma das coisas principais, assim, que a gente fala, né, um dos motos do SRE, é que o próprio Ben fala pensar SRE é pensar satisfação do cliente, Customer Satisfaction, porque quanto mais você consegue ter um software resiliente, um projeto resiliente, mais é imperceptível para o usuário, para o cliente, essas falhas assim que acontecem tanto nesse serviço quanto, assim, ocasiões assim que, bicho, quando tudo dá errado, sabe, você tem uma garantia de que você não vai perder as coisas, vai dar tudo certo, e isso é muito importante para passar essa garantia de segurança e satisfação para o seu cliente também, né? Pois é, no início existiam, como conta no livro do SRE, existiam 2 times, o time de desenvolvimento, que no nosso dia a dia a gente conhece como time de produto, que é responsável ali por desenvolver novas features, funções ou capacidades de um sistema ou projeto, ou seja, criar, modificar funcionalidades de um sistema. E esse time ele se relacionava com um outro time, que é o time de operações, que é composto por administradores de sistema, que são encarregados de fazer com que o sistema funcione e continue funcionando à medida que atualizações sejam feitas. Um dos problemas de ter esses 2 times é que ambos têm conhecimentos muitas vezes ali distintos. Bom, não vamos generalizar, mas são áreas de conhecimento que podem se encaixar em
em certos momentos, mas se preocupam com coisas diferentes. E só fazendo um adendo nisso daí, que é tipo, muito interessante, é que essa questão aí dos times, né? Se a gente for pegar o povo da velha guarda, os meus professores, assim, que trabalhavam em banco e tudo mais, cara, era muito fácil se distinguir quem que era o dev e quem Sim. que era o sysadmin. Sim, não precisa nem ir muito longe, tá? Assim, imagino, não sei se eu sou da idade dos seus professores, mas Que eu mesma, isso? quando trabalhava com desenvolvimento, né, mais tempo um pouco, né, em numa empresa que era aqui cliente da DTI, já aqui da DTI então, tinha também essa distinção muito clara, como você falou, né, de quem era responsável pela operação, né, Sim. de olhar, de fazer deploy, de olhar para aquele produto em produção e mais, né, fazer essa parte mais de infraestrutura daquele produto, e quem eram os desenvolvedores e o time que estava ali, né, enfim, criando. E olha como isso é interessante. À medida que foi avançando, tanto o conceito, né, o DevOps Culture e o SRE e tudo mais, com esse advento da cloud e tudo mais, eles começaram a espalhar esse conhecimento de tanto Ops, infra e tudo mais para o dev e vice-versa. Hoje a gente já não tem tanto mais essa distinção. Então, por exemplo, no nosso escopo, né, tem já times de produto que já sabem mexer com pipeline, CI/CD e tudo mais com uma certa facilidade. A gente provém treinamento para eles também. E isso daí é tipo muito importante. Só que naquela época já dava para dar uma diferença, né? Que foi a época que surgiu mais os conceitos de SRE, né? Sim, O sim. contexto que surgiu era mais esse. A situação mudou muito, mas a preocupação com confiança, né, e resiliência, como você falou, ainda é muito importante. Não, e precisava de ver, o Bob até tem uma frase lá que o SRE é o resultado de quando você coloca uma pessoa do time de produto em um time de operações. Que é, por que não tinha esse contato, né? E muitas vezes, esses dois times, né, o time de operações e o time de produto, entraram em conflito, porque um queria subir, mudança muito rápido, o outro queria falar, não, peraí. A gente já falou aqui no Entre Chaves algumas vezes desse tipo de conflito, né? Que é o conflito que eu fico sempre tentando otimizar as minhas métricas locais, como se fosse assim, sem pensar no todo, né? Então, o time de desenvolvimento quer otimizar a forma como ele desenvolve, as métricas dele locais, né? E o time de operações também quer otimizar as métricas locais. E aí isso acaba subotimizando todo, Sim. né? No escopo da Google tem até uma coisa muito interessante que é lá os dois não vão sempre juntos, tem uma relação ótima, mas há casos extremos assim que o time de SRE tem um poder de deixar o time de produto de castigo, que chega assim e fala, não gente, olha, vocês estão fazendo muita mudança e o sistema está muito estável, eu só vou subir essas coisas quando tiver 100%, que aí já é tipo voltando assim, né, aos tempos mais tradicionais, mas de resto, uma relação muito amigável. A gente tem uma relação muito amigável com os nossos times, né? Assim, principalmente os times de produto, nossa, é uma relação muito tranquila. Mas então, só dando um passinho para trás e resumindo um pouco do que a gente conversou até agora, o SRE, então, seria justamente esse trabalho para aumentar a confiança ou a resiliência ali de um sistema. Então, garantir que a gente vai subir isso, que vai funcionar, que ele vai se manter funcionando, né, Sim, vai se manter no ar, vai operacionalizar bem. é muito importante o que você falou, essa questão da confiança. Entrando um pouquinho mais nos conceitos do SRE, a gente chega nessa parte que é o SLA, que é um agreement que você faz entre a parte tanto da empresa que está prestando serviço quanto o contratante. Isso daí, né, geralmente a gente não fica preocupado assim muito com, meu Deus, SLA, como fazer um SLA, porque isso daí geralmente quem faz SLA é o povo que usa termo e gravado. O SLA, né, que é o Service Level Agreement, eles são acordos que são definidos pelos donos do produto, juntamente com o time do SRE, porque precisa ser em cima de um objetivo que é palpável e que possa ser traduzido para as métricas que o SRE acompanha. E no final das contas, dentro deste acordo, existe um acompanhamento dessas métricas e a fim de que essas métricas continuem até uma determinada porcentagem que foi definida naquele acordo ali. De forma mais prática, assim, só pra gente entender melhor. Olha, o que seria esse, o SLA, né? Eu vou te dar um exemplo muito bom. Assim, você tem um sistema de padaria. Você não pode deixar que esse sistema de padaria caia durante a hora mais, assim, corrida do dia. Uhum. E isso daí é definido, assim, com a pessoa que presta e fala, olha, eu vou precisar que 90% do tempo esse sistema esteja
funcionando. E isso vai, assim, se agravando, assim, até sistemas mais sensíveis. Por exemplo, banco. Banco tem que ter um SLA de pelo menos, assim, 98%, 99%. E quanto mais noves você coloca Pois no é. 99%, depois da vírgula, mais, Difícil deve ser também. mais difícil é de alcançar. Assim, tem um pináculo, assim, que é, por exemplo, desenvolvimento de questões militares, que tem, tipo, 5, 6 novos depois da vírgula, que se você for olhar, contabilizar em um ano, cara, ele fica down, assim, menos tempo do que um eclipse solar, sabe? Tipo, é uma coisa é uma exceção, muito exceção. E esses exemplos são legais, porque a gente vê como que o produto conversa muito com a SRE também, porque depende da necessidade, do propósito ali, da Sim. tecnologia que está desenvolvendo, né, do produto mesmo, porque para uma empresa, para um produto, pode ser algo mais crítico, mais importante, né? Você ter aquele downtime pode gerar um prejuízo aí que algumas empresas colocam na casa de milhões de dólares em segundos fora do ar. E para outras empresas, às vezes, tá mais aceitável a gente ter um downtime ali ou algum problema de funcionamento no sistema. Né? Porque essa questão é uma questão muito sensível, porque a maioria desses acontecimentos, assim, primeiramente, quando o sistema está em outage, né, quando ele cai, assim, muita coisa deu errado no sistema. E segundo, geralmente isso é imperceptível. Geralmente, o cliente, o usuário não vê. Quando ele vê, já é um sinal de que está muito errado alguma coisa, entendeu? Eu queria até pontuar um negócio, né, que eu estava vendo novo report do DORA, né, do State of DevOps de 2023, e eles trazem uma figura que relaciona as práticas de SRE com a performance operacional de uma empresa. E aí, eu queria fazer esse gancho justamente com esses 999 que vocês estavam falando, que o que eles falam lá é que quando você não aplica práticas de SRE, quando você começa a aplicar e aplica algumas, né, a sua performance operacional costuma subir bastante. Mas depois ela quase que atinge tipo um platô, assim, que é bem difícil você ter novas práticas e conseguir continuar aumentando a sua performance operacional. Então é legal trazer isso, que eles também estão pesquisando, né? Enfim, o DORA ele sempre relaciona, né, SRE com o quanto a sua organização é performática. Então, é legal, né? E pegando um gancho nesse negócio, por que isso é muito importante para as empresas, é que se você tem uma qualidade, uma eficiência melhor de código e de tudo mais, você tem uma vantagem no mercado, assim, porque quanto mais releases com qualidade você tá, mais próximo, assim, do cutting edge, do state of the art que você vai estar. Assim, isso traduz em budget, em lucro, em visibilidade para sua empresa e tudo mais, e isso é extremamente importante. Legal. Sim, quantas vezes você já não escolheu abrir uma conta num banco porque o outro banco que você tinha sempre caía. Nossa. Direto eu passo com isso, vou tentar pagar um boleto e o sistema tá fora do ar, e aí eu tenho que... Só que o Pix não está, então sempre tem essa parte o reliability, né? Ele pode estar em diferentes partes do seu sistema. Então, parte dele pode ser confiável e a outra parte não. Então, você, por conta de uma parte não estar confiável, o seu cliente vai preferir transferir o dinheiro para outro banco, que eu geralmente faço, e no outro banco eu pago. Porque, beleza, o primeiro banco que deu problema, eu posso ter pagado lá o boleto ou não. Ele me gerou um erro e aí fica sem me dar informação de que se o boleto foi pago ou não. Não foi debitado nada na minha conta, mas às vezes acontece de ser debitado depois né? E aí você paga o boleto de novo. Então, geralmente, isso cria no seu cliente esse pé atrás com o seu aplicativo ou o seu sistema. Então, por conta disso, ele vai escolher um outro que não vai dar problema para aquilo que ele precisa. Você pode perder um cliente para sempre, a pessoa pode trocar de banco. Eu tenho muito eu também tenho muito isso, assim, quando eu uso uma aplicação. Claro que banco a gente está falando sobre um cenário muito mais crítico, né? Sim. Mas, assim, eu mesma, às vezes, em cenários pouco críticos, se acontece um negócio, o negócio tá fora, ou até acontece um erro meio bobo, assim, eu fico com preconceito, eu fico achando assim, não, esse negócio aqui
nem um pouco confiável, eu não vou usar esse negócio aqui mais, né? Eu tenho muito isso também. Eu acho muito interessante fazer um estudo de caso com o Pix. Porque o Banco Central, né, o que hosteia o Pix e tudo mais, eu quero que você de casa e você, todo mundo que está ouvindo aí, imagine como que é a equipe de SRE do Banco Central, porque eu nunca vi o Pix dar problema. E a gente está falando de 220 milhões de brasileiros, potenciais usuários de Pix, assim, e que isso daí passa uma confiança para qualquer cliente. Tem gente que não aceita mais dinheiro por causa de cédula falsa, as maiores coisas, mas aceita Pix por causa da confiabilidade. E é engraçado você falar isso, porque meio que antes a gente tinha um processo ali de TED e DOC, e aí, tipo, podia demorar dias e você nem sabia se realmente ia chegar o dinheiro ou não. E isso entraria numa métrica que é o tempo que leva para uma ação ser realizada. Sim. Então, por conta disso, as pessoas, beleza, eu não vou usar TED porque o Pix é mais rápido, então eu vou passar a usar sempre Pix porque eu não quero ter que ficar me preocupando com isso. Uma outra coisa relacionada a isso também é quando o seu serviço ele custa mais caro para o cliente por conta de um ou outro motivo. Então, quando você vai sacar um dinheiro ali e um banco cobra um valor, ninguém mais saca dinheiro. Todo mundo vai preferir só transferir. Não, e essa questão das métricas também é muito importante, porque um dos trabalhos da SRE é implementar essas métricas nas suas aplicações, para prevenção de erro e para análise de erro também. Então, por exemplo, essa métrica vamos falar agora um termo mais técnico, né? Ainda pegando o exemplo do banco, que é esse tempo de request, ou taxa de erro de request. Então, por exemplo, isso daí também é confirmado nessa lei, porque se você tiver, por exemplo, uma Black Friday, você é dono de um e-commerce, você quer que a sua taxa de erro seja muito baixa, porque isso daí é uma potencial perda de um cliente, assim, perda de compra. Imagina, se você tá lá com todas as coisas no carrinho, você vai, confirma a compra, dá um erro, e quando você volta, seu carrinho tá todo vazio. Você já fez o gancho pro caminho que eu acho que eu queria explorar mais, né? A gente tá vendo, você deu o exemplo do Pix, e imagina aí, sei lá, 5 minutos de Pix fora do ar, quantos milhões de reais que não deixam de ser movimentados, né? No quanto que o Pix é usado hoje, o quanto tamanho do impacto que seria por pouco tempo fora do ar. Então, assim, a importância eu acho que está clara da gente ter que ter o sistema no ar e funcionando bem. E pegando o gancho lá do início que a gente falou, bem, assim, imperceptível para o usuário final qualquer tipo de problema. Então, fazendo o gancho já, quais são essas práticas, né, que o time do SRE tem que se preocupar e que geralmente são acompanhadas, e o que é feito para garantir que a gente tenha essa experiência? Primeiramente, fazer um adendo. Não necessariamente o sistema está ruim quando cai. A gente no SRE tem essa questão do erro budget, que é como se assim, se você tem 90% de um SLA, a sua aplicação precisa ficar de pé 90%, você tem esses 10% que você pode, entre aspas, gastar ou guardar, que ainda vai ficar dentro desse budget. Então, às vezes, se você precisa fazer uma alteração que vai cair o seu servidor, aí você pode gastar esse erro budget. Às vezes compensa, né? Às vezes compensa. Essa que é a questão, porque nenhum sistema é perfeito. Isso daí a gente tem que saber. Tem certas horas que até o WhatsApp fica caído para manutenção. Ninguém é de ferro, né? E essa que é a questão, a gente vai mexendo nessas coisas. Acho que depende tudo também, né, da criticidade, como a gente estava falando. E Exatamente. existem práticas hoje para tornar o meu sistema mais disponível também. Sim, sim. Até nessa parte de deploy e tudo mais. Não, e às vezes o cliente ele quer garantir que o sistema esteja de pé em uma data específica. Sistema de pagamento, por exemplo, dia 5. Dia 6, dia 7, dia 8, aí você já pode fazer uma manutençãozinha, já pode fazer uma correção, pode ficar um pouquinho caído, mas dia 5 tem que estar de pé. Sim. E aí, das boas práticas do SRE, é implementar esse teste, por exemplo. Se dia 5 precisa ter um acesso, vai ter, sei lá, Black Friday, numa sexta-feira, vai ter, sei lá, o triplo de acesso no site. Precisa ser testado o sistema para que, nos casos, simulado um cenário assim, para que
seja lidado com qualquer problema que possa acontecer com aquele sistema antes que aconteça. Porque essa questão da prevenção é muito forte. E imagina que, assim, deu errado. Vários acessos simultâneos, uma coisa deu problema, outra coisa deu problema, foi um efeito cascata, caiu. Essa hora o SRE também atua, que é o que a gente chama do post-mortem. Que acaba tem esse erro, a gente chega e fala, não, vamos visitar, voltar, analisar o que deu errado, ver os A erros. autópsia do sistema. Fazer a autópsia do Sim. sistema, Para exatamente. que isso não aconteça de novo e que a gente possa lidar, mesmo que aconteça, a gente possa lidar mais rapidamente com Sim. um problema. Não, assim, são coisas caóticas mesmo. Um exemplo é de quando o Facebook caiu, que é assim, a chance do Facebook cair é a mesma chance do calendário maia apontar alguma coisa assim, um eclipse solar. E aí, nessa hora, deu um problema que desencadeou outro problema. Foi, se não me engano, um erro de DNS. Eu lembro desse acontecimento. Sim. Foi algo relacionado ao domínio, né? Um negócio bem... Exatamente. E foi de uma gravidade tal que o desenvolvedor não conseguia entrar na empresa por causa do cartão. O leitor do cartão não tá chegando lá resolvendo o DNS. Olha para você ver como que é interessante. Você falou que você lembra desse negócio, porque é uma coisa assim que a gente lembra. O Facebook cai, a gente lembra. Se o GitHub cair, todo mundo na DTI vai chegar e falar, não, esse dia eu tava lá, assim. Total. E essa questão, o post-mortem desse dia foi uma coisa violenta, assim, de centenas de páginas, assim, para ver, entender a responsabilidade de cada Pra nunca serviço. mais correr esse risco, né? Exatamente. E aí você fala de 3 coisas aí que eu achei legais, assim, até pra gente dar nome e ver, né, a experiência de vocês com isso, que é justamente, assim, ter um plano de mitigação, né, se alguma coisa acontecer, eu tenho um plano, só que também testar esse plano, né, antes da merda acontecer. Sim. Assim, né, não adianta nada eu ter um plano que... Eu tenho um plano, se alguma coisa acontecer, eu tenho, mas eu nunca testei esse negócio e aí na hora que acontece, meu plano também não funciona. Então, são coisas legais, né, e como você falou, o aprendizado depois, né. Tem um artigo muito bom na ACM, eu esqueci, me fugiu o título agora, mas ele faz uma comparação, assim, de outras áreas. Por exemplo, em avião, a gente tem turbina dos dois lados e um par de turbina esse por redundância. Tem 2 computadores, por causa de redundância. E quando alguma coisa dá um problema, tem uma equipe gigantesca que vai, analisa o problema, vê todas as falhas. A gente não tem tanta essa cultura na área de tecnologia, que isso da ponta. E fala que isso é uma coisa extremamente importante para a gente prevenir erro, porque se a gente está falando de sistemas extremamente delicados, por exemplo, sistema de hospital, isso pode custar uma vida, sabe? E ter essa questão de redundância é extremamente importante, principalmente a gente no SRE. Não só esses contextos extremos, mas até na padaria do seu João, ter um sistema de redundância, entender que no dia que tem mais gente, às vezes dá um erro, estudar essas coisas, pode melhorar o funcionamento para que essas coisas não aconteçam. Isso é maturidade. Um time de SRE maduro vai garantir que muito provavelmente nada vai acontecer. E se acontecer, vai aprender com isso, né. E se acontecer, vai aprender com isso e se Deus quiser, Não vai acontecer de novo. Você falou do negócio do avião, né, e assim, pra mim o avião, imagino que o post-mortem que eles fazem deve ser um negócio gigantesco, justamente porque, né, não é uma, né, são várias E o vidas. post-mortem é publicado, assim, para a sociedade civil e é de domínio público. Então as outras empresas, por exemplo, a Embraer pode ir lá olhar o post-mortem da Boeing e falar, não, peraí, isso aqui tá errado. E corrigir no seu. E aí falando assim de práticas mesmo, né? Eu acho que a gente passou bastante aqui, por exemplo, por monitorar algumas informações. Na prática, assim, o que você vê de ações mais comuns? Vocês veem de ações mais comuns, por exemplo, de monitoramento ou de prevenção mesmo, que são implementações feitas aí nos times, né? Geralmente, para ajudar a garantir essa confiança. E acaba que, né, a gente falou um pouco aqui, mas conta um pouco dessas práticas e acaba que elas conversam muito com o DevOps também, né? Então, como é que vocês veem isso? A gente tem que deixar claro que, claro, é sempre interessante que sejam acompanhados diversas métricas, mas em relação
ao objetivo que o cliente, o que é o valor para o cliente. Então, digamos ali que eu preciso que essa parte do meu sistema ela continue recebendo o requests e retornando ali um status de ok, tantos por cento. Isso que é importante para mim. Claro, isso vai se traduzir em uma métrica de produto, né? É isso que nós precisamos acompanhar. Nós precisamos entender qual que é a necessidade daquele projeto e do cliente, do que precisa se manter de pé. Porque, claro, não tem como a gente acompanhar tudo. Então, algumas coisas precisam ser definidas até para criar o Service Level Agreement e acompanhar as métricas que são relacionadas com aquilo. Ok, aquilo para o seu cliente é importante, então tem que se manter aquilo. Então, alguns casos a gente vai acabar acompanhando, por exemplo, o consumo de memória em uma máquina virtual, porque não pode acontecer dessa máquina passar de determinada porcentagem, e ela pode estar passando eventualmente. A gente pode programar alertas para quando isso acontecer, para que alguém seja alertado e seja notificado disso. Então, sei lá, nunca aconteceu antes. Não tinha sido planejado que essa máquina ia passar dessa porcentagem. Então, daqui para frente, a gente sabe que pode ser que aconteça, então vamos modificar o sistema para que seja provisionada uma outra máquina a partir de determinada porcentagem de uso. Isso para qualquer métrica da máquina virtual ou de qualquer outro tipo de recurso. É possível que você crie essa definição. Então, a partir de determinada porcentagem, vamos provisionar de novo um outro recurso para ser distribuído essa carga ali. Ou, por exemplo, né, se a gente vai analisar se o número de requests começou a falhar. Ah, beleza. Começou a falhar no dia anterior, digamos assim, que subiram uma mudança. Beleza. Deixar programado isso para... Beleza, começou a falhar, vamos tentar fazer um rollback automatizado daquilo para voltar para uma época em que não estava falhando. E aí notifica o time, olha, começou a falhar seus requests, a gente voltou, no mais pode ser até a automatização, que aí já envia o e-mail direto para o time de produto, e aí eles resolvem lá. Se eles precisarem de algum auxílio para entender melhor o erro, eles entram em contato com a gente. E aí o bom do SRE é isso, porque como é um time que está entre a operação e o time de desenvolvimento, nós temos que ter um conhecimento em cima do desenvolvimento também. Então, pode ser que a gente precise ir lá e mexer, botar a mão no código e arrumar e descobrir onde que está o problema e implementar teste em cima, porque se deu problema porque não está faltando algum teste que não foi feito. E também tem uma coisa interessante que é traduzir, às vezes, a linguagem do DevOps para uma linguagem de Dev. Então, quando ele falou de métrica, a gente não pode só falar, não, está acontecendo um erro tal. Não, aí a gente trabalha para, às vezes, construir uma métrica mais limpa, com mais conteúdo. Então, fala, olha, tá dando um problema, essa request tal, retornou. Exatamente, retornou tal, quando fez isso daqui tal. Ou, às vezes, tem alguns sistemas já colocam, por exemplo, um sistema de tracing já automatizado. Então, você consegue ver o caminho da request e tudo mais. A gente até trabalhou com um time que pediu redundância de geolocalização também. Isso daí é uma coisa muito interessante, porque nesse dia que caiu o Facebook, que caiu o AWS também, e o mundo inteiro decidiu cair. E a Netflix estava muito tranquila. Eu ia dar justamente esse exemplo aí, né? A Netflix tem um time de SRE bem grande, né? Eles são muito, muito bons, se preocupam muito com isso, né? Hoje eu acho que o time do SRE da Netflix está até menos do que o do Google, diga-se de passagem, porque eles criaram algumas ferramentas, assim, que são... Ou será que é porque eles estão mais divulgados na mídia? Pode porque ser se não tá dando problema no Google, significa que o SRE tá... Também tá. Exatamente.
Mas é engraçado, né, porque assim, qual é a criticidade de uma Netflix da vida, né? Mas eu imagino que eles devem ter tido métricas, assim, não sei, de quando cai o que acontece, né, que fizeram eles investirem muito, não sei. Eles tiveram um insight, assim, de falar, gente, olha, se acontecer alguma coisa, a gente não... Se acontecer alguma coisa física, assim, no, no warehouse da AWS, o que vai acontecer? Uma região, na Numa verdade, né? região. Porque tive que fazer redundância de Não, para outro Poxa, lugar do planeta. E imagine como que esse cara do SRE, da Netflix, é criativo para imaginar que poderia passar um tufão por Denver, assim, e levar parte do data center da AWS, sabe? Pois é, e esse caso é famoso, né? Justamente porque quando aconteceu e todos os sistemas estavam fora do ar e só a Netflix estava online, a Netflix não só deixou de ganhar dinheiro por estar downtime, igual a gente falou de outros sistemas, mas ela teve um momento muito lucrativo, porque ninguém conseguia fazer mais nada, todo mundo decidiu assistir Netflix, capitalizaram o marketing em cima disso, e assim, a gente entrou até num ponto que é o tal do chaos engineering aí, né, que é pensar não só na confiança do sistema ali em coisas mais triviais como tá online ali na nuvem, ter uma redundância ou uma recuperação automática, igual a gente estava falando, como também pensar em cenários caóticos do tipo, assim, e o problema de domínio, se tiver um problema de domínio, igual teve no Facebook, se pegar fogo no servidor fisicamente, e se acontecerem coisas, assim, caóticas, além do que a gente tem muito controle aqui. Ainda assim, é possível garantir com que seu sistema tenha um plano de recuperação, digamos assim, né? Sim, eu acho interessante a origem do Chaos Engineering vem da Apple, que eles estavam testando o Macintosh, eles decidiram criar um programa que simula um macaco batendo violentamente no teclado do Macintosh. E eles descobriram vários erros, é claro, com as limitações assim dessa época. E isso foi evoluindo assim. A Google tem um programa de Chaos Engineering, o Facebook e a Netflix também. E isso é muito interessante porque simula não só uma falha única, que geralmente a gente cobre pelos testes, né? Mas uma sequência de falhas encadeadas, assim, sabe? Que pode causar o pior dos piores dos cenários. E acho que hoje em dia, para quanto mais complexo o sistema e mais essencial, acho que se torna o uso desse princípio, né, do Chaos Engineering, que é você é muito, muito, muito bom de se ter, porque agora as coisas não são mais um bloquinho só, aplicações. Então, as aplicações, elas dependem, são quebradas em partes, então você vai ter ali seu front-end, vai ter seu SQL, server, tudo um recurso à parte, e você precisa que eles se comuniquem. Então você precisa testar o que acontece se o meu SQL Server morrer. Eu preciso testar se eu pego, por exemplo, faço request a uma API externa, o que acontece se esses requests pararem de funcionar. Alguns momentos você vai pegar e vai, beleza, eu aceito o que vai acontecer, porque realmente é algo que é algo válido ali, e se acontecer, beleza, mas vão ter outros casos em que você... Não, ok, se essa aplicação que a gente depende falhar, nós temos um plano aqui e e esse plano vai entrar em execução, seja esse plano já automatizado ou quando você roda essa série de testes, né, que são definidos por hipótese, então é definido ali definido o que vai falhar e em que momento falharia e por que falharia e o que aconteceria nesse caso. E aí esses testes eles podem ser tanto feitos num ambiente que é uma réplica de produção, ou em alguns casos você pega e faz esse teste assumindo que vai ter downtime no momento, seja de madrugada, para poder ver o que seu time vai fazer ali. Então, quanto tempo que vai demorar? Então, digamos que foi
no caso, o banco de dados morreu, só que eu tinha a minha redundância habilitada, então significa que esse banco vai passar a funcionar em uma outra localidade. Quanto tempo leva para que, desde que o banco falhou até um outro banco esteja disponível e os requests voltem a funcionar? E não pensem que isso é uma atividade entediante. Tem organização que tem tipo um hackathon para causa engineering. Para eles falou, galera, liberou geral, vamos ver até onde o nosso sistema aguenta. Sim, tem que ser algo que vai ser acordado com todos os times. Então, vão ter aplicativos aí que vocês acessam no dia a dia, que tem diversas partes do aplicativo, cada time é responsável por uma daquelas partes, só que o problema que você vai gerar pode atingir diversos times. Então, eu estava vendo que existem essas hipóteses, elas existem para cenários que você conhece, que você espera que aconteça alguma coisa, e aí para você confirmar se realmente vai acontecer isso. Para cenários que você desconhece, não sei o que vai acontecer. E aí eu vou aprender com isso e vou ter que lidar com isso. E da próxima vez que a gente fizer um Chaos Engineering, vai estar funcionando. E um adendo que é muito interessante, que além desses cenários, tem os cenários que outras empresas já passaram também. Nessa questão aí por exemplo, voltando ao tufão que passou em cima do warehouse da Amazon, as outras empresas já se acostumaram a ter redundância de geolocalização. Não é à toa que um acontecimento recente, que é a guerra da Ucrânia, não afetou o funcionamento das empresas na região lá que a gente chama de East Europe, né? Que tinha redundância tanto em outro continente quanto na própria Europa mesmo. Então foi isso, eu acho que a gente teve uma conversa muito boa aqui sobre a SRE, a gente viu vários exemplos práticos aqui, né, de como é importante a gente se preocupar com a SRE, e acho que deu para aprender bastante, espero que tenha colaborado aí com o conhecimento de vocês que estão nos ouvindo. Obrigado pela participação dos nossos convidados, Fernandinha também, e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou, galera. Valeu, muito obrigado. Até, se Deus quiser, até a próxima. Certeza. Isso aí.